Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, quero falar para você que chegamos no capítulo 27 de Atos, faltando apenas um capítulo para concluirmos 30 anos de jornada da vida da igreja local. Você acha que foi muito em 30 anos a gente fazer o que fez na exposição de Atos? Nós contamos uma história de 30 anos em aproximadamente 1 ano e 3 meses. Então é pouco tempo, 30 anos de história, de uma bela história, onde a igreja se espalhou pelo mundo. Então, meus amados, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, nós vimos nas exposições passadas que durante 2 anos o apóstolo Paulo, ele permaneceu preso em Cesareia. Lembra? Nos contextos anteriores, quando nós ministrávamos, nós falávamos sobre o livro de Atos, Paulo então chega a Cesareia, fica preso em Cesareia, por ele ser acusado pelos judeus de estar então contaminando o templo. O sinédrio, os líderes religiosos judaicos estão acusando o apóstolo Paulo de que ele está contaminando o templo, de que ele está profanando o templo, e devido a essa circunstância, Paulo então é transferido pelo general Cláudio Lísias para Cesareia. Em Cesareia então, para ser ouvido por governadores, ele fica 2 anos presos. Embora inocente, Paulo não conseguiu receber a justiça nem do governador Félix, nem de Festo. Então, diante do fato dele não ter conseguido receber a justiça, ou ser julgado com justiça por tais governadores, o apóstolo Paulo então apela para César. E aí, queridos, depois que o apóstolo Paulo apela para César, o capítulo 27 narra justamente isso. Depois desses julgamentos, depois de algumas audiências também com o rei Agripa, Lucas agora no capítulo 27, de forma vívida, vai descrever com detalhes a viagem de Paulo até a Roma, cheia de contratempos, de desafios, de perigos, de tempestade, de suspense, de medo e, no fim, o salvamento divino. Portanto, quando a gente lê o capítulo 27 de Atos, a gente observa que o capítulo 27 é uma espécie de um diário a bordo. Lucas está relatando precisamente o que está acontecendo, ou o que estará acontecendo durante esta viagem até para a Itália. De que maneira esta viagem aconteceu e como esta viagem ela foi então acontecendo no decorrer do percurso até a Itália. Então, nessa noite nós vamos ver esta viagem que Paulo faz até a Roma por ter pedido, apelado para comparecer diante do imperador até então Nero, cruel. Mas vamos ler o nosso texto, Atos capítulo 27, a partir do versículo 1, não sei se você percebeu, vai até o verso 40, então tenha paciência que nós vamos ler todo o texto, que diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramíntio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Canido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tinha perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas.
Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para que passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a Fínice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente ou brandamente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um tufão, um vento muito forte chamado noroeste ou euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertence, a quem adoro ou a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as paredes, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, ou oravam, para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia, mas o navio encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polva foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu
de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Amém. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. – 44 versículos, muito preciosos, de uma longa jornada, de uma longa viagem. Queridos, há quem diga que a nossa vida, ela é muito parecida com aquilo que o apóstolo Paulo, com aquilo que os 266 pessoas estavam vivendo neste barco. Há quem diga que a nossa vida é como de fato uma viagem, e às vezes não controlamos a maneira como esta vida ela é conduzida. Por muitas e muitas vezes essa nossa própria vida, ela nos é pega de surpresa por algumas circunstâncias em que não esperamos. Por muitas e muitas vezes, nesta jornada da vida, tempestades se levantam. E nesta jornada em que Paulo está atravessando até chegar à Itália, nós percebemos que Paulo nesta jornada passa por perigos, por tempestades, por tormentas, por dores, por diversas situações difíceis. Gosto muito de um livro que já mencionei há 2 semanas atrás para vocês. Como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra se você ainda não lê este livro. É um livro muito bom, talvez um dos livros bem interessantes com relação a algumas analogias que ele faz. O autor do livro se propõe a isso. E o livro foi escrito em meio a um momento muito delicado da vida do próprio autor, onde está preso por estar sendo perseguido por causa do Evangelho. O nome desse autor é John Vine, e escreveu um livro chamado O Peregrino. Este livro é um livro que trata com algumas figuras fictícias, e ele aborda neste livro uma jornada cristã. Ele descreve a vida do cristão como uma caminhada de um homem pelos perigos da vida até chegar ao paraíso. Eu não vou dar spoiler do livro, como diz o meu filho, para que porventura você não leia, não perda a motivação de ler o livro, mas ao final deste livro, este personagem cristão, ele encontra com outro personagem ao qual o conduzirá ao paraíso, e este outro personagem chama-se Esperança. A nossa vida ela é uma jornada, meus irmãos. A nossa vida, de fato, é uma vida onde parece uma viagem, que muitas das vezes, em alguns momentos, parece que está tudo bem, a navegação está andando, a vida está andando, as coisas estão indo de vento em popa, parece que nada está, de fato, batendo tão forte na vida, mas tem momentos que parece que foge do nosso controle, tem momentos que parece que a pancada vem de forma muito dolorosa e forte, tempestades que surgem que a gente não consegue controlar. Eu lembro-me de uma das experiências vividas ainda em um campo missionário no Haiti. Eu gosto de contar algumas dessas experiências porque Deus nos surpreende nesses campos, nessa realidade missionária. Eu lembro-me que a última vez que estive no Haiti, ainda trabalhando com a realidade de esporte, ali com as crianças haitianas, eu lembro-me que nós estávamos passando algumas atividades com as crianças por volta das 2 horas da tarde, em um local separado para que ali pudesse acontecer aquele projeto. E naquela ocasião, compartilhando do amor de Cristo com aquelas crianças, com um tradutor chamado Remy. Este tradutor, um cara muito carismático, um homem de Deus, um homem com um coração gigantesco, estava ali disposto, disponível a abençoar a sua comunidade. E o Remy, ele já esteve no Brasil algumas vezes, e o Remy estava nos traduzindo a maneira que nós estávamos conversando com aquelas crianças. E eu lembro, em um determinado momento, que chegou um jovem com aproximadamente uns 26 a 25 anos, e ele porque queria atrapalhar o projeto. E naquela ocasião, ele não apenas queria atrapalhar o projeto, por não nos deixava orientar as crianças, mas ele também estava com um cigarro, um baseado. E ele, com aquele baseado, ele tragava e soltava fumaça no meio das crianças. E eu já estava bravo. Eu falava, não é possível. E eu conversando com o Remy, eu falei assim, eu vou pedir para que o Ezequiel conduza as crianças aqui, eu vou bater um papo com esse jovem. E eu me aproximei daquele jovem, trouxe o Remy até próximo de mim e falei assim, o que você está fazendo aqui? Você precisa de alguma ajuda?
E aquele jovem falando em crioulo, o Remi traduzindo, eu sei que em um dado momento eu comecei a compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo para ele, eu comecei a falar do plano da salvação, eu comecei a falar de Jesus Cristo para aquele jovem. Em um dado momento, quando eu falei da morte de Jesus, que ele morreu por ele, que ele se importa com a vida dele, com o sofrimento dele, com os pecados dele, aquele jovem começou a chorar. E eu de alguma forma estava no meu coração dizendo, ele está entendendo o plano da salvação, ele está entendendo o evangelho que estou expondo para ele. E aí em um dado momento, quando eu paro de falar, ele derramando lágrimas, eu pergunto, você sabe quem morreu na cruz por você? E aquele jovem olha para mim, abre os olhos, olha bem dentro dos meus olhos, o Remi do meu lado, todo arrepiado, porque eu falei, ele entendeu. Aí ele olhou para mim e falou, Bob Marley. Eu falei, ele está viajando esse cara. Como assim, Bob Marley? Eu acabei de falar de Jesus para você. E o Remi deu risada e foi incontrolável. Não tinha como não rir, irmãos. Não tinha como até eu, não aguentei. Eu comecei a dar risada. Eu falei, não entendeu nada. Bob Marley morreu por você numa cruz. Mas aquele jovem, era um jovem que estava vivendo nos mares revoltos da vida. A sua vida não tinha sido fácil até aquele momento. Aquele jovem perdeu os pais no terremoto. Aquele jovem teve que mudar da sua zona de conforto, porque a sua casa caiu, estava agora em um assentamento, morando em uma comunidade, tendo que cuidar do seu único irmão de 14 anos. Aquele jovem estava procurando uma fuga do sofrimento que estava a sua vida, da navegação que se tornou perigosa e desastrosa a sua vida. E eu lembro-me que o Remi começou a compartilhar do evangelho com ele. Aquele jovem volta novamente no projeto no outro dia. O Remi tem um projeto, queridos, de música, um coração gigantesco aquele jovem. Ele entende que ele pode fazer algo pela comunidade através da música. Ele abre oportunidades para que as crianças aprendam violão, aprendam teclado e aprendam outros instrumentos. E ele faz isso com aquelas crianças. Ele se aproximou desse jovem, ele começou a andar ao lado desse jovem, ele começou a abençoar a vida desse jovem. Esse jovem se interessou pela música e esse jovem passou a servir a Cristo Jesus. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre nós controlamos a maneira como vai acontecer essa nossa viagem da vida. Nem sempre nós controlamos como que as coisas irão acontecer na minha e na sua vida. Alguém já disse, nós escolhemos o destino da nossa viagem, não a maneira de chegar lá. Muitas vezes nós planejamos uma coisa e elas acontecem de forma totalmente diferente. Como eu e você planejamos, muitos de nós aqui já vivenciamos isso. Até podemos escolher o destino, mas nós não podemos definir como chegaremos lá. Porque as nossas vidas, a minha e a sua vida, a minha e a sua história, está nas mãos do Deus Criador. E essa história que nós acabamos de ler, narrado por Lucas, mostra justamente isso. Deus havia dito que Paulo ia para Roma. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu fico me perguntando, Deus, se tu diz que Paulo tinha que ir para Roma, se esse era o teu desejo, que da mesma forma como Paulo testemunhou em Jerusalém, assim ele deveria fazer em Roma, Senhor, por que que o Senhor permite Paulo naufragar? Por que, Senhor, que o Senhor permite Paulo passar por tempestades? A viagem foi o Senhor que programou, foi o Senhor que disse que teria que ir. Eu já falei em outras ocasiões que às vezes a gente tem a tendência de fazer a leitura errada da nossa jornada da vida. Como é o Senhor que conduz a minha vida, a minha jornada será feliz, será plena. Essa jornada será um belo cruzeiro, e nem sempre é assim. Foge do nosso controle, foge da nossa realidade. Eu quero que você olhe esse mapa, talvez você não tenha se apercebido, os alertas de Deus e as tempestades e os naufrágios da vida, é sobre isso que nós vamos falar. Muitas dessas tempestades podem ser evitadas, irmãos. Muitos naufrágios em que temos na nossa própria vida podem ser evitados. Mas olha ali que interessante, ali é Lucas narrando a maneira como Paulo chegou até a Itália. Se você observar aqui, Paulo estava aqui, Jerusalém. É acusado pelo Sinédrio. Cláudio Lísias tira ele daqui de Jerusalém, leva ele até Cesareia, para que aqui em Cesareia ele fosse julgado pelos governadores romanos. Daqui de Cesareia, eles chegam a Sidom, observa aí o versículo 3. Paulo diz que em Sidom o centurião tratou Paulo com singular humanidade.
Mas sabe por que está acontecendo isso que está relatado no versículo 3? Observa comigo lá o versículo 24, capítulo 24, versículo 23, diz assim: e ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. O que ele, centurião, está fazendo aqui é justamente o que Félix havia ordenado lá atrás. Que Paulo deveria ser tratado como um prisioneiro de honra. Apesar de ser prisioneiro, Paulo deveria ser tratado com cuidado, com carinho, que ele fosse servido pelos seus próprios amigos. O fato do centurião ter permitido Paulo em Sidom sair para conseguir ajuda, não era simplesmente, tratou Paulo de uma singular humanidade. Paulo saiu do navio, sim, mas soldados romanos o acompanharam. Paulo foi buscar ajuda, foi buscar alimento, foi buscar donativos para que ele pudesse ser alimentado no decorrer desta viagem até Roma. Então Paulo aqui em Sidom, ele desce do navio, mas ele volta para o navio. E aí o texto vai continuar narrando como que foi esta viagem, uma viagem que foi danosa, perigosa. E eles saem daqui de Sidom e eles chegam aqui até Mirra, passa na costa de Chipre, chega aqui a Mina, a Lícia, e aqui eles ancoram novamente. E aqui nessa situação, Deus já estava falando com eles, e daqui, meus irmãos, eles saem novamente, desce até aqui Creta, chega em um porto chamado Bons Portos, e eles acharam que aqui não daria para passar o inverno, porque o local era muito aberto, não tinha como controlar alguns ventos que vinham de todos os lados. Então, pela decisão da maioria, eles decidiram então partir daqui, não por aqui, mas eles decidiam costear essa ilha, ir descendo por aqui, e daqui descer até a Itália, atravessar aqui e chegar até a Roma. Porém, nós percebemos o texto narrado por Lucas, que não saiu conforme aquilo que eles queriam. E eu quero nessa noite então, conduzir você à nossa mensagem central do texto. Qual é a mensagem central do nosso texto? Na jornada da vida, nem nada, nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a vida dos seus servos. Nada, nem ninguém, irmãos, pode frustrar o que Deus planejou para mim e para a sua vida. Nessa jornada, nessa vida, nessa caminhada, Deus tem planos e tem propósitos para mim e para você. Assim como o Senhor tinha para a vida do apóstolo Paulo, assim como o Senhor estava trabalhando na vida deste homem. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa nossa viagem da vida, nessa nossa jornada da vida, o quanto Deus é cuidadoso para conosco. O capítulo em que nós lemos começa o versículo 2 dizendo assim, leia comigo o versículo 2. Embarcamos, Lucas está no barco, Lucas está junto com Paulo, e Lucas está escrevendo esse livro e está falando, embarcamos num navio de Adramíntio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Primeira realidade que eu quero chamar a sua atenção, Paulo não teve que enfrentar a viagem difícil a Roma sozinho, ele estava acompanhado por Lucas, um médico amado, e também por Aristarco, o macedônio de Tessalônica. Meus irmãos, nessa jornada da vida, você não está sozinho. Saiba que Deus, nos momentos difíceis da jornada, sempre levantará alguém para caminhar ao meu e ao seu lado, diante dos mares revoltos da vida. E se Deus não levanta pessoas para andar ao nosso lado quando os mares revoltos da vida, quando as tempestades nos atingem, se Deus não levanta pessoas. E Deus faz questão de colocar agora nesse navio, além de Paulo, mas ele coloca Lucas, o médico amado, e coloca Aristarco para que pudesse andar ao lado de Lucas. Alguns comentaristas dizem que tanto Lucas como Aristarco, eles se colocaram na posição de escravos de Paulo para poder embarcar no navio, mas para cuidar do apóstolo, para cuidar do coração do apóstolo, e assim tem sido na minha vida e na sua. Quantas e quantas vezes na minha vida, em meio aos mares revoltos, em meio às tempestades, Deus levantou pessoas para cuidar de mim. Deus levantou pessoas para cuidar das minhas angústias, do meu coração. E não tem sido assim até o dia de hoje. Você é testemunha disso, que em muitas vezes da sua jornada de vida, Deus levanta pessoas para andar ao seu lado e cuidar do seu coração. E aqui Deus está fazendo a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Deus está cuidando deste homem, nessa jornada em que ele está empreendendo para chegar até Jerusalém. Então, caminhando para os 3 pontos que eu gostaria de observar com você nessa noite, gostaria de extrair 3 lições, meus irmãos, que nós podemos então tirar desta viagem. E a primeira lição que aparece no texto é essa: Deus sempre está nos alertando dos perigos que estão por vir. Portanto, esteja sensível
aquilo que Deus está te alertando sobre as coisas da vida. Esteja sensível. Eu estou fazendo um contraponto desta viagem. Deus alertou este navio, Deus alertou os marinheiros, Deus alertou a tripulação, e Deus continua alertando a vida dos servos de Deus nesta viagem. Observa comigo, queridos, que esta viagem ela começa e de alguma forma Deus começa a dar alerta para eles. Não é assim na nossa vida, não é assim no nosso caminhar diário, não é assim na nossa vida conjugal, na nossa família. Deus vai sempre dando alertas, o corpo vai dando alertas. Há 2 anos atrás especificamente, estava jogando jogbal. E aí, um dado momento, nós passamos por uma situação, o Carlinhos, posso falar porque nós estávamos aqui, estávamos lá na Zona Noroeste, de repente o Carlinhos sente uma dor no peito, e aquele Carlinhos então estava tendo um infarto, passou por um processo cirúrgico, e aquele negócio todo começou a acontecer, e eu não sei se eu já estava vivendo um processo difícil, mas eu comecei a me sentir mal naquela ocasião, e eu fui fazer alguns exames, e a minha pressão estava chegando a 18/10, a 19/10. Mas eu já estava sentindo sintomas já há algum tempo e não estava procurando. O corpo estava emitindo alerta, o corpo está dando sinal, você precisa de ajuda, você precisa procurar um médico. Então foi que eu comecei a fazer um tratamento, começar a cuidar da minha saúde. Não é assim, irmãos, o corpo fala, a vida também fala, dentro do lar, na família. Quando parece que o ambiente não é mais o mesmo, não há mais o mesmo diálogo, não há mais a mesma conversa, e a gente precisa estar sensível, porque isso são alertas de que o casamento não está bem. Quando o filho passa muito tempo dentro do quarto, e até para falar com os pais, manda mensagem: pai, você está aí? Cuidado, isso é um alerta. Fique de olho, se aproxime. Quando o seu filho chega da escola, e você conhecendo o seu filho, ele não é mais o mesmo, ele chega da escola e ele não fala mais, ele está mais retraído. Converse com seu filho. Observe os sinais. Ou quantos de nós aqui já não passamos pela experiência de estar conduzindo o carro, e aí você olha lá e fala assim: o carro entrou na reserva. Ah, dá para andar um pouco mais. A reserva é um alerta para dizer: está acabando o combustível, você vai ficar na mão. E nós falamos: não, dá para andar um pouquinho mais, e um pouquinho mais não dá. Ou simplesmente quando você está andando com o seu carro, e o seu carro do nada, de repente lá no painel faz assim, piscando uma luzinha vermelha. O que está acontecendo? Está falando: tem alguma coisa errada, para e vai verificar. Não, deve ser um fuzil. A gente dá onde mecânico, né? Dá onde eletricista. E a gente fala assim: é só um fuzil, viu? Nós vamos atirar a troca, dá tudo certo. Continue andando. Vai, continua. Sabe, Deus sempre nos alerta. Deus sempre nos fala dos perigos que estão por vir. Nós precisamos estar sensível àquilo que Deus está compartilhando ao nosso coração. Observe no texto claramente, se não está acontecendo isso, veja os versos 7 e 8, aqui começam os alertas de Deus. Navegamos vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldade para chegar a Canido, não sendo possível prosseguir a nossa rota, devido aos ventos contrários, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. No verso 4 vai dizer que alguns ventos eram contrários. Deus estava emitindo alertas, Deus estava emitindo sinais de que a viagem seria perigosa, ao ponto do próprio apóstolo Paulo perceber que a viagem seria difícil, e ele fala para aqueles que lá estavam, sendo alertados por Deus do perigo. Paulo diz: aqueles que estavam na condução da embarcação, do navio, sendo sensível à voz do Senhor. Ele fala no versículo 9 e no versículo 10, Paulo, sendo usado por Deus, diz: senhores, não prossigam esta viagem, pois ela será danosa. Senhores, não continuem.
Senhores, parem. Paulo fala isso, Paulo está alertando de que eles deveriam parar, de que eles não deveriam continuar. Nós precisamos discernir os alertas que Deus está nos dando, irmãos, pois se assim não fizermos, podemos de fato naufragar ou cair em algum abismo, como diz o salmista, um abismo chama outro, e Deus está falando, cuidado, não anda por essa vida há muito tempo dessa forma, cuidado com o comportamento, com as decisões que você tem tomado na vida, e Deus vai dando alerta, Deus vai falando. Deus nos fala e compartilha o tempo inteiro sobre esses sinais. Quantas e quantas vezes, dentro da realidade de aconselhamento pastoral, pessoas que chegam, vêm conversar conosco, pedindo conselho, a gente abre a palavra e diz, não faça isso. Às vezes, desculpa irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Às vezes dá uma raiva, porque faz tudo o contrário àquilo que a gente diz. E volta. Fecha parênteses para não manifestar mais o coração. Ai, pastor, meu marido não fala mais comigo, meu irmão, mas como é que está acontecendo as coisas? Vamos tratar isso, chama teu marido, vamos conversar. Quer ver um sinal que eu e você precisamos tomar cuidado com relação à nossa vida espiritual? O tempo que eu e você estamos dedicando às séries do Netflix, à realidade televisiva, aos inúmeros aplicativos ou redes sociais que temos. Em contraponto, veja o quanto você tem se dedicado à leitura da palavra, à oração. Isso é um sinal. Fica atento. Deus sempre está nos alertando. Mas o mais interessante é que, apesar de Paulo dizer, senhores, a navegação se tornará perigosa. Agora veja os detalhes. O verso 9 fala, tinham perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Que jejum é esse? Na ideia italiana, os romanos, eles entendiam que a navegação, acontecendo do período de setembro, de meados de setembro a outubro, era uma viagem perigosíssima. Mas quando chegava de outubro para meados até dia 11 de novembro, era uma viagem suicida. E especialmente quando eles andavam próximo das costas, tanto de Creta e descendo para o mar Adriático, porque era inverno e os ventos eram muito fortes. Quando Paulo está falando isso aqui, Paulo está falando a viagem vai ser perigosa. E veja o que ele fala, essa viagem vai ser perigosa, senhores. Não apenas vai ser desastrosa e acarretará grandes prejuízos para o navio, para a carga, como também para as nossas vidas. Paulo está falando, nós vamos ter grande prejuízo, não é só o navio. O dono do navio queria chegar a Roma para vender, era um navio de Alexandria, era um navio cargueiro, tinha trigo, tinha muita coisa, eles chegavam na capital do império. Tinha muita grana em jogo. O que vale a palavra de um prisioneiro? É só mais um acorrentado por Roma, como os outros. Não era como os outros. Quando o verso 36 vai falar que estavam a bordo 266 pessoas, outros, essas pessoas já eram pessoas julgadas e condenadas pelo império. Paulo não tinha sido julgado e muito menos condenado. Paulo apela para César, para que César ouça a acusação que o Sinédrio tem feito contra ele, para que Paulo fosse julgado de forma justa. Paulo não era como os demais. Paulo era um servo de Deus, que estava em uma embarcação, em uma jornada de vida, e ele adverte aqueles que não deveriam seguir viagem. Mas é interessante que o verso 11 diz que o centurião dava mais crédito ao piloto, ao comandante, ao dono do navio, do que as palavras de Paulo. O versículo 12 diz que então lá naquele porto, lá em Bons Portos, eles conversam com a tripulação. Certamente o centurião, o comandante do navio e outros líderes da guarda romana conversaram
conversaram, e diz que então, que a maioria deles era de opinião de que seguisse viagem, e decidiram que assim acontecesse. E aqui nós aprendemos uma outra preciosa lição, que nem sempre a maioria tem a razão. O texto diz que a maioria deles decidiu continuar viagem. Nem sempre, irmãos, a voz da maioria reflete aquilo que Deus deseja para nós. Nem sempre. A maioria decidiu que eles deveriam seguir a viagem, continuar a viagem. Então eles decidiram ir um pouquinho. Eles disseram: já que o porto não é bom para que nós possamos passar o inverno, vamos adiante só um pouquinho. Agora eu quero que você perceba que mesmo com os alertas de Deus, com os ventos contrários, com a viagem sendo uma viagem perigosa, leia novamente, verso 7, navegamos vagarosamente. Por muitos dias, tivemos dificuldade para que pudéssemos chegar a Canido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Paulo, quando observa isso, Paulo está sensível. Paulo fala assim: senhores, vai ser complicado continuar. Mas mesmo diante de tantos alertas, mesmo diante do conselho de Paulo, eles continuaram insistindo que deveriam seguir viagem. Não tem sido assim com a minha vida e com a sua? Não tem sido assim nas nossas vidas? Não tem sido assim, jovens, em muitas experiências que vocês vivenciam hoje e que nós adultos vivenciamos enquanto a nossa juventude? Quando nossos pais dizem: filho, esse namoro não vai dar certo. Essa saidinha depois da faculdade para o barzinho vai dar ruim. Essa mudança de comportamento ou essa mudança de amizade, cuidado. E quando nós ouvimos conselhos como esse, sejam dos pais, sejam dos pastores, sejam dos irmãos, sejam dos amigos, sabe como é que nós falamos? Só mais um pouquinho. Não tem problema não. Depois eu paro. Eu dou um jeito. Eu só faço só mais um pouquinho. Em algum momento no seu trabalho você já teve a experiência de ver o cara, no comportamento dele no trabalho, sendo errado e você falar: cara, não faz isso. Tá vendo não? Só essa semana. Quando a gente continua insistindo com a expressão só mais um pouquinho, colocando essa expressão só mais um pouquinho contra os alertas de Deus, eu e você nos complicamos. Sabe, lá na escola, cadê os nossos pré-adolescentes? Quando a gente fala assim: eu tô doido para ficar com aquela menina. Hã? Vocês não fazem isso não, só eu fazia lá no meu passado. Ah, não tem nada não, só um beijinho. Cuidado. Cuidado que, se você continuar insistindo contra aquilo que Deus está te alertando, você terá grandes prejuízos e consequências. Cuidado. Deus sempre está nos alertando dos perigos que estão por vir. Portanto, esteja sensível àquilo que Deus está te alertando sobre as coisas da vida. Jovens! Tem muito jovem que fala assim: nossa, meu pai é velho, nossa, meu pai é careta. Seu pai é vivido, ele te ama, teus pais querem o melhor para você.
Mas a gente acha que não. Meu tempo é outro tempo. Posso fazer o que eu quero. Continue. Você vai ver que você terá grandes prejuízos e consequências na sua vida, por não dar ouvidos àquilo que Deus está falando. Paulo está aconselhando, irmãos. Senhores, a viagem vai ser perigosa, vai ser danosa, vai ter grande prejuízo para o navio, para a carga do navio e para nossas vidas. Vocês querem continuar a viagem, mas a maioria disse sim, vamos continuar. A maioria está lá dizendo, para de ser bobo, não tem nada a ver isso aí. É só um traguinho. É só uma noite. Depois você para. Você tem que ser feliz. Eu já ouvi isso muitas vezes. Você larga de ser quadrado. Alguém falou que deve ser redondo. Acho que foi o irmão que falou semana passada. Cuidado, irmãos. Eu gosto da expressão que o Senhor usa através do profeta Amós no capítulo 5, quando Amós estava alertando o povo da injustiça social. E o Senhor diz através do profeta Amós, dizendo que Deus não fará nada sem que antes revele os seus segredos aos seus santos e profetas. Deus sempre está falando conosco. Deus usa a sua professora, Deus usa seus pais, Deus usa seu patrão, Deus usa seu amigo, Deus usa seu irmão, e você está ouvindo conselhos para falar, para com isso, não continua, você vai arrebentar com a vida, vai trazer grande prejuízo nessa jornada de vida, você vai sofrer, não, eu só vou continuar um pouquinho, dá tempo. Veja o que acontece no versículo 3, versículo 13, que é o nosso segundo ponto. Segunda lição que o texto nos mostra. Cuidado, a desobediência na maioria das vezes é acompanhada de uma doce e tranquila calmaria. A gente está lá, que nada. Observe o versículo 13, versículo 12 diz que a maioria deles era de acordo que continuasse a viagem, então eles decidiram que deveriam continuar navegando com a esperança de alcançar Fínice e ali passar o inverno, e este era um porto de Creta que dava para o sudoeste, para o noroeste. E aí no verso 13 fala, começando a soprar brandamente, suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Não é assim? Eles imaginavam que eles haviam obtido o que desejavam. Veja, meus irmãos, que Paulo aconselhou, não prossigam viagem, mas eles entenderam que deveria prosseguir viagem. Quando eles continuaram a viagem, diz que estava soprando um vento brando, suave. A maioria das vezes da nossa desobediência é acompanhada de uma doce, tranquila calmaria. Quantos de nós já não pecamos e ouvimos, cara, não continua, a gente vai lá, nunca aconteceu nada. Não é assim que a gente pensa? Eu vou continuar mexendo nesse site que não deveria mexer, eu vou continuar falando o que não deveria falar, eu vou continuar fazendo o que não deveria fazer, nunca aconteceu nada. Parece que está tudo suave. Imagina agora, meus irmãos, a tripulação falando para Paulo, que disse que não deveria continuar a viagem. Você estava errado, Paulo, olha só que gostoso. O capitão estava certo, o capitão tinha razão. Olha que calmaria. Solta as velas. Vamos deixar o vento nos levar. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo estava errado e a maioria estava certa. Mas olha o versículo 14. Pouco tempo depois, a desobediência, ou quem vive em desobediência não tem muito êxito e não demora muito para que possa lidar com as consequências dos seus atos e das suas escolhas. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Euraquilão, ou Nordeste. Cuidado, a desobediência, na maioria das vezes,
é acompanhada de uma doce e tranquila calmaria. Mas não demora muito para que as consequências das escolhas, da desobediência, não ouvindo os alertas e os conselhos que Deus dá na sua palavra, que Deus usa a vida dos seus servos, que Deus fala através de seus pais, que Deus fala através de seus amigos, não demora muito. Meus irmãos, eu não estou falando nenhuma inverdade, você sabe disso. Você já experimentou isso, eu já experimentei isso. E tem muitos aqui que estão experimentando isso. Você sabe disso. Quando o verso 14 diz que depois do vento brando chegou o tufão, a ideia é, a crise chegou. O mar agora se torna revolta. A vida da tripulação é completamente transformada. Porque está todo mundo sossegado. O vento está soprando suavemente. Eu não tenho que ter problemas de olhar se as velas estão batendo o vento forte, se vai rasgar as velas. Eu não tenho que estar com problema de olhar se as âncoras estão no lugar. Eu não tenho que estar com problema para perceber se os botes estão amarrados. Mas na hora que a tempestade chega, na hora que o vento sopra mais forte, é hora de levantar e arcar com os prejuízos. Está aqui. A crise chegou. A tempestade chegou, a vida foi transformada. Veja o verso 15, até o verso 13 eles tinham o controle absoluto de toda a situação. Aí o verso 15 vai dizer, olha lá, leia comigo o verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eles perderam o controle do navio. O controle do navio não está mais no controle dele. As coisas fugiram do controle. A vida ficou de ponta cabeça. Eles agora têm que trabalhar muito para impedir o naufrágio. Não é assim com a vida? Faça um paralelo. Veja se não é isso, irmãos. Veja se essa não é a nossa realidade de vida. Quando desobedecemos a Deus, quando andamos ainda que seja só um pouquinho fora daquilo que Deus está falando, se não ocorre isso nas nossas vidas, a vida foge do controle, parece que nós perdemos o controle da embarcação, tem coisas que não dá mais para fazer, se esvai pelos dedos, e agora o que eu faço? Continue lendo, verso 16, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Olha o verso 17 que fala, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio, com o qual eles estão amarrando o navio, para que o navio não se despedaçasse. E eles temiam que esse navio fosse encalhar em uma haste, ou seja, eles baixaram as velas e cederam às forças do vento e deixaram então o navio à deriva. Dos versos 18 aos versos 19, acontece o que Paulo falou. Lembra o que Paulo falou no verso 9? Senhores, se continuarmos a viagem, vamos ter grandes prejuízos para o navio, para a carga e para nossas vidas. Eles estão fazendo de tudo para amarrar o navio, para segurar o navio. Eles estão fazendo de tudo para não ter prejuízo financeiro. Tem muita gente que quer ter ganhos financeiros na vida, usando meios ilícitos, não ouvindo a voz de Deus, e vai perder tudo quando a tempestade chegar. O verso 18 e 19 fala que eles precisaram aliviar o navio e jogar seus bens fora para salvar a vida. Leia lá, olha o verso 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio. Eles estão agora tendo prejuízos, a carga está sendo lançada ao mar. Agora olha o verso 20. Isso aqui tudo é consequência. Olha o verso 20. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles perderam a esperança.
E talvez nessa noite você está aqui, talvez esteja vivendo esta vida. A tempestade chegou, você não deu ouvidos aos alertas de Deus, as ondas estão batendo forte na vida, e você não sabe mais o que faz. Talvez você esteja nessa mesma condição. Deus não aliviará as consequências daqueles que ignoram os seus alertas. E a gente viu isso aqui. Do verso 14 ao verso 20, a gente viu que Deus não aliviou as consequências. Portanto, queridos, aprenda que andar mesmo que um pouquinho fora daquilo que Deus diz é desobediência e trará desagradáveis surpresas para estes que não ouvem a voz de Deus. A gente olha que a situação do navio parecia sombria. O texto fala no verso 20 que a tempestade encobriu o sol durante o dia e a estrela durante a noite. Não havia nenhuma maneira mais de Lucas começar nesse diário de bordo, contar o tempo, relatar detalhadamente o que está acontecendo. Uma vez que estes eram os dois meios de instrumentos de navegação da época, a tripulação não podia calcular o paradeiro do navio ou traçar o seu curso. O navio estava à deriva, eles perderam o controle do navio, não havia nada que eles poderiam ser feito. Sabe quantos quilômetros o navio se desviou da rota? 800 quilômetros. Foi parar lá no meio do mar Adriático, sendo sacudido pelos ventos de todos os lados, porque está em alto mar. E esse paralelo tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Quando o verso 20 diz: não aparecendo nem sol e nem estrela por muitos dias, como é que eles vão navegar? Para onde conduziu o navio? A gente sabe que as embarcações naquela ocasião, os marinheiros conduziam o navio olhando para o sol e para as estrelas por muitos dias. Sabe por quantos dias eles não viram nem sol nem estrela? 14 dias, irmãos. Não tem como. E diz então que eles continuaram a ser abatidos por uma grande tempestade e finalmente perderam toda a esperança de salvamento. A situação parecia sem esperança. E tudo aconteceu porque um homem não quis ouvir o mensageiro de Deus. Toda a viagem estava caminhando para um grande desastre, porque alguém decidiu não ouvir a voz de Deus. Mas sabe o que é mais lindo de tudo? Por trás dessa cena, Deus estava claramente no controle. E a gente vê isso a partir do verso 21. Se eu estivesse no lugar de Paulo, eu fazia a mesma coisa. Paulo relembra, Paulo fala assim: senhores, vocês deveriam ter dado me ouvido. Vocês deveriam ter me ouvido, para que nós não chegássemos na condição em que nós estamos agora. Leia o verso 21 comigo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano prejuízo. Agora olha que extraordinário o verso 22. Mas agora você, nós, a tripulação, que não deram ouvidos à voz de Deus, que não ouviram os conselhos, eu recomendo a vocês que tenham coragem. Coragem! Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Percebe que Paulo agora muda? Paulo diz, lá atrás eu disse que o prejuízo seria para o navio, seria para a carga e para nossas vidas. Mas agora coragem! Apesar de vocês não terem me dado ouvido, vocês precisam ter coragem. Por que ele diz isso? Porque no verso seguinte ele vai falar, olha lá o verso 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Deus nos levará a uma ilha.
Paulo está animando aquela tripulação, está dizendo: tenham coragem, porque antes nós iríamos perder o navio, a carga, e teríamos prejuízos para a vida, mas Deus agora está dizendo que nós temos que ter coragem para continuar, pois Ele vai preservar a vida de todos. Ele irá preservar a vida de todos, e o mais interessante, queridos, é que Deus fará isso pela sua graça. Deus fará isso por causa de Paulo. Os 266 passageiros que estavam naquele navio seriam preservados. Isso é ato de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão. E Deus tem sido assim com as nossas vidas. Se não fosse o amor, a graça, a compaixão e misericórdia de Deus para com as nossas vidas, meus irmãos, diante desse percurso da vida, se Ele não tivesse renovado o seu amor, compaixão e graça, nós não estaríamos aqui. E Deus agora salva aquela tripulação pelo seu amor e pela sua graça e por causa do apóstolo Paulo. Então eles teriam que ter coragem. Então essa é uma mensagem de esperança. Se porventura você pegou um caminho errado, você tem ido para caminhos contrários, você tem pegado direção que não é vontade de Deus, não tem ouvido a vontade do Senhor, nem dado atenção aos seus alertas, consequências você terá. Mas coragem. Coragem. A graça de Deus não anula a colheita, irmãos. Nós colhemos o que plantamos. A graça de Deus não anula a colheita, mas ela permanece conosco. Dizendo: coragem, para continuar, seja firme, não tenha medo, confie em mim. Eu acho tão extraordinária a maneira como Paulo expressa a sua fé. Mesmo como um prisioneiro, mesmo diante das adversidades e tempestades que também abateve aquele navio, a vida do apóstolo Paulo. Paulo testemunha da sua fé. Ele diz que a graça de Deus vai salvar, vai preservar a vida de todos. Porque Paulo tinha que cumprir a sua missão, tinha que terminar a sua missão, que era testemunhar em Roma. E por fim, terceira lição que o texto nos apresenta: as adversidades revelam o poder e o caráter do nosso Deus. Se nós andamos em desobediência, diante dos alertas de Deus não damos atenção, nós vamos perceber que diante das adversidades, das tempestades da vida, essas adversidades revelam o poder e o caráter de Deus. E veja se isso não é verdade. Nos versos em que nós lemos, verso 25 em diante, quando Paulo está aconselhando aqueles homens, ele fala: assim, tenham ânimo, senhores, confio em Deus, creio em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Isso é extraordinário. Deus mostra o seu poder ao dizer para Paulo que eles deveriam ir parar em uma ilha. Eles não sabiam que tinha aquela ilha ali na frente, até mesmo pela condição do tempo. São 14 dias, gente, sendo sacudido pelas ondas, pelas tempestades, não aparece sol, lua. Como é que Paulo sabia que tinha uma ilha ali na frente? Deus disse: vocês vão parar em uma ilha. E Paulo fala: eu confio em Deus, que vai acontecer da forma como Ele me revelou. Deus revela para Paulo o seu poder, mostrando o que vai acontecer antes que aconteça. Deus diz: vai acontecer assim, assim e assim. E acontece da forma como Deus disse que deveria acontecer. Que atributo é revelado aqui, irmãos? A respeito não apenas do caráter, mas de uma qualidade que Deus resolveu compartilhar conosco também. Fidelidade. Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele promete para os seus servos. Nós vamos parar em uma ilha e eu confio no Deus a quem eu sirvo e pertenço, que dessa forma acontecerá. O nosso Deus é um Deus que conhece tudo, meus irmãos, que está na minha frente e à sua frente. Nós devemos confiar nesse Deus, nós devemos continuar vivendo uma vida, apesar das adversidades, apesar da tempestade. Deus conhece as surpresas que amanhã nos reserva, Ele conhece todas as pedras do caminho, Ele conhece todas as dores que enfrentaremos, Ele conhece
cada momento da nossa vida. Continue vivendo, confie no que Deus diz, confie na sua fidelidade, confie no seu amor, confie na sua graça. Você está talvez em uma embarcação que não seja fácil, mas há um Deus que cuida das nossas vidas, como sempre cuidou até aqui. Há um Deus que cuida de cada um de nós. Como cuidou de Paulo, como cuidou da embarcação, como cuidou de todos ali. Nós precisamos aprender que Deus nas adversidades às vezes permite que elas cheguem até as nossas vidas, para que eu e você possamos aprender a respeito do seu poder e da sua fidelidade. Quantas vezes foi assim na minha vida? Circunstâncias que chegaram que eu não sabia o porquê, e de repente Deus revela seu poder, revela sua fidelidade, abençoando a vida dos seus servos, guardando, sustentando com seu amor e graça. O verso 25 vai dizer, queridos, que todos do navio estavam lá. E Paulo diz, vai dar em uma ilha. O verso 29 diz que eles oravam para que chegassem logo o outro dia. Tudo que Deus promete, queridos, Ele faz. Nós devemos confiar, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente contrárias. Eles oravam para que amanhecesse o dia, mas Paulo estava tranquilo, porque Deus já havia dito que todos seriam salvos e todos parariam em uma ilha. Então nós precisamos aprender, queridos, que toda a adversidade que passamos na vida revela coisas importantes sobre Deus. Mas também, todas as adversidades que passamos na vida revelam coisas importantes sobre nós e sobre aqueles que não creem em Deus. As adversidades da vida revelam coisas sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre as suas qualidades, mas também revela coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que não acreditam em Deus. Isso é verdadeiro. Veja se não é isso. O que as adversidades revelam sobre nós e sobre aqueles que não conhecem a Deus. Veja lá. As adversidades revelam o coração dos que não confiam em Deus. Dos versos 28 aos versos 30, os marinheiros, então, quando estão sendo sacudidos pela tempestade, diz o texto que eles entraram em pânico e tentaram fugir do navio, e assim o apóstolo Paulo intervém novamente desta vez, com mais insistência do que nunca, e ele diz para o comandante, se estes homens não permanecerem a bordo, nós não poderemos salvá-los. E o mais interessante, olha só que interessante, olha o contraponto. Desta vez, o centurião atendeu o conselho de Paulo e ordenou que as cordas que seguravam os botes salva-vidas fossem cortadas e o barco lançado ao mar. Sabe o que é mais extraordinário aqui, irmãos? Note que o centurião não apostou na sua sobrevivência em um barco que poderia levá-lo para a terra, no bote salva-vidas, mas em um homem que estava acorrentado, que não poderia carregar ninguém para fora da alga, mas alguém que já havia dito uma verdade anterior, volta a aconselhar de novo, só que agora é ouvido. Todas as vezes que as tempestades voltam a bater, o vento soprar, nós estamos mais sensíveis a ouvir, porque sabemos que se não ouvirmos, teremos prejuízos. Olha aí. Eu gosto do comentário do Joseph Park, fazendo um comentário sobre este texto. Ele diz assim, Paulo começou como um prisioneiro, mas terminou como um capitão. Não é verdade? Ninguém dá ouvido. Quem é esse cara aí para dizer que a gente não deve prosseguir viagem? Nós somos de a maioria que devemos continuar. Você é apenas mais um prisioneiro de Roma acorrentado. Só que agora Paulo diz, senhores, se esses homens aí descerem do navio, vai ser complicado. Por quê? Porque eram os marinheiros, gente, era quem sabia lidar com as questões do navio. Os outros eram tudo prisioneiro. Paulo diz, eles não podem fugir. O centurião olha assim e fala assim, corta as cordas, joga os botes nas águas. Vamos preservar a vida de todos. Agora o prisioneiro tem voz. O prisioneiro agora se coloca à disposição do comandante mais uma vez. Ele dá crédito a um homem que estava
acorrentado. E a gente percebe que Paulo, a partir daqui, assume o controle da situação. E ele começa a dizer o que eles deveriam fazer. O que as adversidades revelam sobre o coração daqueles que servem a Deus? As adversidades revelam o coração dos servos de Deus. Em que sentido? Do verso 33 ao verso 35, a gente vê que nas adversidades os servos de Deus se preocupam consigo e com os outros. Eles não se preocupam com quem, eles se preocupam com quem está passando necessidade. Eu vou só ler o texto para a gente ganhar tempo. Veja lá o verso 33 em diante, Paulo fala: pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho. Você ouviria agora o conselho? Eu os aconselho agora que vocês comam algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. A gente aqui não é literal não, viu? Não tem a ver assim, nenhum cabelo vai cair, porque senão imagina. A ideia é, Deus irá preservar a vida. Ele já prometeu. Quando ele fala em comer aqui, porque ele estava 14 dias sem comer nada. Paulo sabia que o navio ia naufragar, irmãos. Esses homens precisavam estar alimentados para estar lidando com as consequências que estão por vir. Olha o verso 35. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. E estavam a bordo 266 pessoas. De prisioneiro a comandante. Ele está falando o que se deve fazer. Todos comeram. Todos continuaram. Deus é aquele que conduz a vida dos seus servos. Nesta jornada da vida, nada, ninguém poderá frustrar os planos de Deus para a vida dos seus servos. Paulo agora está trabalhando naquele navio. O servo de Deus é alguém que se preocupa com os outros em tempos de adversidade. Enquanto aqueles que não conhecem a Deus querem salvar a sua própria vida. Eles queriam pular no barco salva-vidas com a desculpa de soltar âncoras da proa. E Paulo fala, não é verdade. Mas como servos de Deus, Paulo está preocupado. Senhores, fazem 14 dias que vocês não comem nada. Comam. Vocês precisam comer. E diz que assim eles fizeram. E o texto vai dizer que todos se reanimaram. Com a palavra de encorajamento do apóstolo Paulo. Concluo com algumas aplicações. O que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica à minha vida? Meus irmãos, ouça com humildade o que as pessoas dizem a você. Aprenda que existem tempestades que podem ser evitadas. Então ouça com humildade. As pessoas estão falando, seus pais estão falando, seus amigos estão falando, os professores estão te alertando, teus tios estão te alertando, teus avós estão falando, ouça com humildade. Por quê? Porém não são evitadas por causa da nossa arrogância. O quê? As tempestades. Essas tempestades que podem ser evitadas, elas não são evitadas por causa da minha e da sua arrogância e da nossa autossuficiência de não ouvir conselhos. Minha avó já dizia assim, quem não ouve conselho, ouve coitado. Ouça com humildade o que as pessoas dizem a você. Aprenda que existem tempestades que podem ser evitadas. Elas não são evitadas por causa da arrogância dos nossos corações, e por causa da nossa autossuficiência de dizer, não vai dar nada, não dá nada, só mais um pouquinho, não tem problema não, continuar desobedecendo, já fiz isso tanto tempo. Cuidado. O que isso tem a ver comigo, como isso se aplica à minha vida? Esteja disposto a mudar radicalmente, pois no meio de uma tempestade, o navio, a vida, precisa estar o mais leve possível.
Meu irmão, quando a tempestade chegar, para de se preocupar, o que eu vou fazer? Deixa eu preservar meus bens. Tem que tirar tudo do navio. Isso aqui, ó. Não conseguiremos ter uma boa viagem, uma jornada de vida tranquila, se não eliminarmos o que pode nos afundar espiritualmente. Tem muita gente que no meio da tempestade quer preservar o que não tem valor. O que tem valor é a sua vida com Deus. A tempestade surgiu porque você não valorizou a sua vida com Deus. Não conseguiremos ter uma boa viagem, uma jornada de vida tranquila, se não eliminarmos o que pode nos afundar espiritualmente. O que é que pode te afundar espiritualmente? Anotei algumas coisas aqui, rapidamente. O materialismo. O desejo de ter mais uma coisa. Eu quero um pouco mais, eu não estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Eu não estou satisfeito com o trabalho que Deus me deu. Eu vou arrumar 2 trabalhos, aí para de vir para os cultos. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para Deus. Isso vai afundar a sua vida espiritualmente falando. O egoísmo. O desejo de estar no centro do universo. O hedonismo, o desejo da busca de um prazer insaciável. Eu preciso de mais. Não sei se essa palavra existe, mas eu coloquei. O distracionismo, o desejo de se render às distrações do mundo. Qualquer coisa me distrai. E o ativismo religioso, o desejo de se escravizar às atividades cotidianas, sem alvos espirituais. Faço, mas não acrescenta nada de uma vida espiritual, porque não tem um objetivo claro. Você quer uma viagem tranquila? Elimine da sua vida tudo aquilo que vai fazer você afundar espiritualmente. Ouça conselhos. E por fim, as promessas de Deus não tiram do homem a responsabilidade da obediência. Devemos fazer o que está ao nosso alcance. Deus fará o que não podemos. Deus fará o que não podemos. Veja que nada foi capaz de impedir os planos de Paulo, irmãos. Nada. Apesar de todas as adversidades, apesar da prisão, do naufrágio, Deus preservou a vida de Paulo para que ele pudesse pregar o evangelho na capital do império. Concluo. O navio, a vida, pode estar fora sim do meu e do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Podemos sim chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a vida como despojo, mas Deus ainda estará nos guiando para realizarmos os seus soberanos propósitos. Deus fez isso. Todos chegaram como náufragos em Malta, mas com as vidas preservadas, porque Deus tinha um propósito, que mesmo como náufrago, mesmo diante de tanto sofrimento, o seu servo pregasse o evangelho em Roma, na capital do império. Isso é extraordinário, irmãos. E reflita, eu quero nessa noite encorajá-los a olhar para aquele que pode trazer calma ao mar agitado da sua vida e lembrá-lo que o mérito de chegarmos ao fim da viagem, sãos e salvos, não é nosso, mas é de Deus. Quem nos conduz em segurança é Deus, irmãos. A continuação do texto diz que depois que o barco encalhou, depois que as ondas começaram a bater forte na proa, despedaçando os barcos, o capitão, o centurião, queria salvar Paulo e disse então que todos deveriam ser salvos. Imagina, irmãos, são 266 pessoas. E o centurião diz assim: olha, não vamos fazer nada. Vamos permitir que todos sejam salvos. Aqueles que sabem nadar, pulem no mar. Estava morto. Sem nadar. Pensa comigo. E os que não sabem nadar, sabe o que ele disse? Vocês que se virem para se salvar nos destroços do navio. E o verso 44 termina dizendo: dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O mérito de chegarmos ao fim da viagem sãos e salvos não é nosso, mas é de Deus.
Eu e você sabemos muito bem que nós estamos, por teimosamente, muitas vezes, desobedecendo a Deus, passando por tempestades, mas a graça de Deus se renova, a graça de Deus nos mantém salvos, seguros, conforme aquilo que Ele diz. Leia, se você conseguir, leia depois, é que eu já fechei, mas eu vou ler novamente. Leia depois, olha aí, rapidamente, leia comigo. Verso 23 a 26, Paulo aconselhando: pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertence e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que navegam contigo. Deus, por sua graça, foi Ele que fez, Ele que pela sua graça salvou. E aí Paulo fala: eu confio que vai acontecer da forma como Deus me disse, senhores. Agora olha lá o verso 34 do mesmo capítulo. Agora eu os aconselho que comam algo, pois assim não poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Todos serão salvos. E tendo dito isso, tomou o pão, deu graças. O que Paulo está falando, queridos? Que em tudo nas nossas vidas, os méritos sempre serão de Deus. É Ele que nos mantém sãos e salvos. É Ele que nos conduz ao destino final da nossa viagem. Vamos adorar a Deus nessa noite. Quero convidar o louvor. Nós vamos concluir com a canção. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa canção que nós vamos cantar está falando de uma realidade, de uma promessa que a igreja espera, que é a volta do nosso Senhor. Até lá, meus irmãos, sim, terão tempestades. Até lá, meus irmãos, passaremos sim por dificuldades. Até lá, meus irmãos, passaremos sim por alguns naufrágios na vida. Até lá, meus irmãos, sim, seremos surpreendidos por coisas que não esperamos. Mas confie em Deus. Eu quero encorajar você a continuar confiando naquele que pode trazer calma ao mar revolto da sua vida, que pode trazer esperança para o seu coração, que pode te fazer navegar em segurança nessa jornada da vida. Eu quero te convidar nessa noite a confiar em Deus, até que Ele volte, a não vacilar, a continuar ouvindo a voz dEle, para navegar nas águas tranquilas da vida. Ele é o Deus que faz o encapelado mar cessar, traz grande bonança e paz para a vida dos seus servos. Ele fez isso na experiência com os discípulos, e Ele tem feito isso diariamente na minha vida e na sua vida. Portanto, ouça os alertas de Deus. Cuidado para você não desobedecer a Deus achando que não tem nada a ver. E Deus revela seu caráter de fidelidade, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu na vida dos seus servos. Confie em Deus, irmãos. Vai acontecer da forma como Ele falou. Deus diz antes de acontecer, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus disse: tem uma ilha aí à frente, e vocês vão parar em uma ilha. Todos serão salvos. Não sei como. O navio afundou, os destroços dos navios espalhados para todos os lados, mas 266 pessoas chegaram sãos e salvos, porque Deus disse. Confie em Deus. Se Deus disse, confie em Deus. Confie em Deus, queridos, que Deus pode salvar a sua família. Confie em Deus, que Deus pode te abençoar no trabalho. Confie em Deus. Confie em Deus. Há esperança, porque Ele está no controle da embarcação. Talvez você perca o controle. Em algum momento você vai perder, mas Deus está no controle. Ele continua conduzindo a nossa história. Se coloca de pé. Vamos adorar a Deus.